Exclusivo. A defesa do vereador Dr. Jairinho, um dos suspeitos pela morte do enteado, o menino Henri Borel, pode pedir a exumação do corpo do menino. A apuração do nosso repórter Pedro Duran, e é com ele que nós conversamos agora ao vivo. Pedro, boa noite. Até então, o Dr. Jairinho mantinha um certo segredo sobre a estratégia de defesa. Isso avançou hoje, o que a gente já sabe? Oi, Márcio. Boa noite para você e para quem acompanha o Prime Time. Exatamente. Eu conversei com o Brás Santana, que é o advogado responsável pela defesa do Dr. Jairinho, assumiu o caso na última segunda-feira e está estudando o processo. Ele até então não tinha antecipado o que faria na etapa de denúncia, depois que a denúncia for feita pelo Ministério Público à Justiça, mas hoje disse para a gente que vai questionar as provas técnicas. Do que ele está falando aí? Das provas feitas por peritos, os laudos que vão ser apresentados pelos delegados, pelos responsáveis do caso, ao Ministério Público. Isso inclui desde a reprodução simulada do caso da morte do menino Henri, que foi realizada no apartamento onde vivia a família, Monique, Jairinho e Henri, no dia 1º de abril, até mesmo o laudo da necropsia. Por isso, ele pode pedir, cogita pedir a exumação do corpo do menino Henri Borel, que morreu aos 4 anos de idade no dia 8 de março, para justamente pedir para que os peritos refaçam a necropsia e questionar os laudos técnicos. Uma coisa importante, o Dr. Jairinho foi internado no hospital psiquiátrico no dia 16, teve uma consulta rápida e voltou para o presídio de Bangu. O advogado dele me disse que eles não têm a intenção de usar a questão psiquiátrica na defesa do Dr. Jairinho. Márcio. A defesa querendo questionar os laudos da polícia, quando a gente sabe que um laudo complementar, a gente já está sabendo as informações desse laudo complementar. Alguma pista nova surgiu desse laudo complementar, Pedro? Sim, Márcio, o mais importante são agressões por unhadas que o menino Henri teria levado no rosto. Vou pedir para a gente colocar na tela, então, a arte que mostra justamente os destaques desse laudo. O Itamar, nosso editor, preparou para a gente. Um dos pontos que o laudo diz aí são as lesões nasais sofridas pelo menino Henri Borel são compatíveis com escoriações feitas com unhas, ou seja, ele sofreu alguns arranhões. Num segundo trecho desse laudo complementar da perícia, eles dizem que quando os peritos são perguntados pelo delegado sobre a causa da morte, o laudo informa que a morte foi causada por hemorragia interna, laceração hepática, ou seja, foi uma pancada no fígado da criança que causou a morte do menino Henri Borel, de 4 anos, no dia 8 de março. Márcio. E vendo as informações contidas no laudo, é quase que um pecado pensar numa nova exumação para não deixar esse menino de 4 anos descansar em paz, ou finalmente descansar. A gente vai continuar acompanhando essa história. Obrigado, Pedro. A gente acompanha exatamente com o Leandro Rezende, que está seguindo muito de perto essa investigação e conversou hoje com integrantes do Ministério Público e da Câmara dos Vereadores do Rio. E aí, Leandro, o que a gente pode esperar para a semana que vem? Olha, Márcio, o que a gente vai ter na semana que vem aqui no caso do Jairinho são 2 definições, né? Primeiro, se a Polícia Civil vai tomar ou não um novo depoimento da mãe do menino Henri, a Monique Medeiros. Esse é um desejo da defesa da Monique, né? As pessoas que assumiram a defesa dela no dia 12 de abril têm insistentemente ido à Polícia Civil e até ao Ministério Público para tentar fazer com que ela seja ouvida mais uma vez. A tendência no Ministério Público e na Polícia Civil é de que ela não seja ouvida nessa fase da investigação. E aí a gente tem o desdobramento político do caso do Dr. Jairinho. Hoje eu conversei com o presidente da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro, o vereador Alexandre Esquerdo, que preferiu não adiantar aí um possível desfecho da reunião marcada para segunda-feira, quando vai se discutir o processo de cassação do Dr. Jairinho, em que moldes que vai ser feita a representação que pode levar o vereador a perder o seu mandato. Apesar dessa tendência ali do vereador em não querer estipular exatamente o que vai constar nessa representação, o clima na Câmara de Vereadores é bem negativo e a situação política do Dr. Jairinho está praticamente sacramentada para a cassação dele. Resta saber quando só, Márcio. Agora, só para ficar claro nessa questão do possível novo depoimento da mãe do menino, a Monique. A gente sabe que a babá quis prestar um novo depoimento, prestou. A Monique, os novos advogados dela querem prestar um novo depoimento, mas o delegado está um tanto resistente a isso. Só para ficar claro, existe a possibilidade de ela vir a ser escutada mais para frente?
É isso, Márcio. A defesa quer que ela seja ouvida agora, antes do inquérito terminar. Só que a polícia e o Ministério Público avaliam de que ela não precisa prestar um novo depoimento. O caso da babá é um pouco diferente, porque ela tinha prestado um depoimento que a polícia logo percebeu que não parava de pé. Por isso ela foi chamada a prestar esses esclarecimentos mais uma vez. No primeiro depoimento, só para quem está nos assistindo se lembrar, ela disse que a vida da família do Dr. Jairinho, né, e da Monique era totalmente harmônica e que o menino nunca tinha sido agredido. No novo depoimento, ela voltou a estabelecer ali os fatos conforme a polícia investigou e descobriu, e aí demonstrou que o primeiro depoimento dela não era verdadeiro. No segundo, ela já esclareceu o caso. Leandro Rezende falando ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigado, Leandro. Boa noite.